Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Felipe Sá. Eu sou o João Henrique Barbosa. E eu sou Virgílio Sarmento. E este é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. E antes de iniciarmos esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais e fique sempre por dentro. Então, Filipão, qual é o nosso caso prático de hoje? Meus amigos, olha que interessante a situação, né? Um casal de amigos hoje estava formalizando uma escritura lá no cartório, né? E aí é interessante que eu fui ali acompanhar para ver como é que estava e tal, e ele estava com uma viagem marcada, né? E aí, assim que terminaram de formalizar a escritura, assinou o vendedor, assinou o comprador, todo mundo, ele, né, entregamos os traslados ali, ele pegou a escritura e falou assim, beleza, agora eu sou dono, já podemos viajar. Aí eu falei, calma, não viaja sem antes pegar a sua escritura e levar no cartório de imóveis, pelo menos para prenotar o seu título e garantir que você será o dono. Então eu acho que é um bom tema, porque às vezes as pessoas acham que apenas o fato de formalizar a escritura pública já te torna ali o proprietário do imóvel, não é bem assim, né? Beleza, maravilha, tema muito bom, porque a gente já falou aqui, inclusive, que é dono não quem faz a escritura, sim quem registra a escritura. Então eu acho que esse tema é excelente, vamos por aí. Show. Então o nosso tema de hoje é, tem uma escritura pública, e agora? Meus amigos, esse tema é muito apropriado, né? Porque muita gente acha que assinou a escritura, pronto, virou dono. O que não é verdade, né? A escritura pública nada mais é do que um contrato público por meio do qual vendedor e comprador assinam um acordo de venda daquele imóvel, estipulam preço, condições de pagamento e tal. Mas ele por si só é um contrato, é uma folha de papel que precisa ser levado ao cartório de registro de imóveis para que seja dada publicidade e para que sim, de acordo com a lei, haja a transmissão da propriedade imobiliária, não é isso? Exatamente, até porque a escritura meramente formalizada, ela gera um direito obrigacional entre as partes. Exato. Mas não gera o que a gente vai tratar daqui a pouquinho, que é da garantia real mesmo, né? Que é a propriedade real do imóvel. Exato. Felipe, interessante isso, né? Porque você tocou no assunto aqui do direito obrigacional. Vamos aqui traduzir numa linguagem mais simples um pouquinho. O que quer dizer isso? Se eu faço uma escritura vendendo um imóvel para você, eu me obrigo a vender aquele imóvel. Né? Eu estou a entregar coisa com... Exatamente. Né? Diferentemente de um bem imóvel, como uma caneta, por exemplo, em que eu transfiro a propriedade do bem imóvel com a tradição, essa caneta é sua. Pronto, agora é minha. Com o pagamento, né? Com o pagamento e a tradição, que é a entrega, o bem imóvel não. O bem imóvel, para ser transferido, exige um requisito previsto em lei, que é o registro no cartório imobiliário, né, João? E as pessoas, é algo que é muito comum, as pessoas terem a escritura em casa. Falam assim, não, esse meu imóvel que eu estou vendendo tem escritura. Tá, mas tá registrado? Exato. Né? Então, principalmente os imóveis que as pessoas adquiriram antigamente, então, quando da época que se começou a regularizar os imóveis, as pessoas faziam a escritura e tinham a ilusão de que, tendo a escritura, eu já estava com a propriedade do imóvel em meu nome. E não é bem assim, né? Existe uma outra etapa que deve ser feita após a assinatura da escritura. Essa é a parte mais importante, né? Exato. Isso porque a lei criou um cartório que é responsável por manter os registros, ou seja, as anotações relativas aos imóveis, que é o cartório de registro de imóveis, não é isso? Então aquele cartório é o destinatário da escritura, é para onde você deve levar aquele documento para que ele faça a anotação. Olha, o imóvel A pertencia ao João Henrique e agora foi vendido ao Felipe. Então, a partir desse momento, a partir desse registro, o imóvel realmente é juridicamente da propriedade do Felipe Alberto, não é isso? E nós falamos, né, Virgílio, num vídeo anterior, que nós falamos sobre cartórios, falamos sobre o cartório de registro de imóveis, nada mais é do que todos os registros referentes àquele imóvel estão lá naquela matrícula do imóvel. Então, guardando as devidas proporções, é como se fosse a certidão de nascimento da pessoa física, né? Nasceu, tem o registro. Casou, tem o registro. Faleceu, vai ter a averbação ali daquela anotação de que faleceu. O registro de imóveis é a mesma coisa. O imóvel, abriu-se a matrícula. Começou o registro, primeiro registro. A primeira matrícula pertencia ao Estado, o imóvel pertencia ao Estado. Passou para o Antônio. Na data tal do Antônio saiu, passou para o Felipe, do Felipe foi para o Virgílio e por aí vai. Então, a ideia de se ter o cartório de registro de imóveis é ter concentrado todas as anotações de contratos que foram feitos referentes àquele imóvel. Perfeito. E não só dos imóveis também, mas guarda também as informações dos reais proprietários, né?
Ou seja, você tem realmente informações de decorrência do imóvel, né? E também dos proprietários. Como você bem falou, João, em relação à certidão de óbito, por exemplo, se alguém que é proprietário de um imóvel vem a falecer, por exemplo, você pode averbar o óbito para posteriormente fazer um inventário, por exemplo. Exatamente. Né? Houve mudança de estado civil, eu era Perfeito. solteiro, agora sou casado, tenho que averbar o meu casamento também na matrícula do imóvel. Ou seja, há uma sequência lógica, tanto em relação aos imóveis, também com relação aos proprietários. Você falou em sequência lógica, eu vou acrescentar. Tem uma sequência cronológica também. Verdade. Então, os fatos vão sendo averbados e registrados, a depender da sua natureza, de acordo com a ordem que eles vão acontecendo. Vou dar um exemplo. Eu era solteiro, comprei um imóvel. Então lá aparece Virgílio, proprietário do imóvel tal, solteiro. Suponhamos que eu tenha me casado e não levei para o cartório de imóveis. Suponhamos depois que eu tenha ficado viúvo. Também não comuniquei ao cartório de imóveis. Na hora de vender esse imóvel, se eu na escritura de venda aparecer como viúvo, o cartório de imóveis vai falar: epa, peraí, aqui está constando que você era solteiro, né? Como é que é isso? Você virou viúvo? Então você se casou. Então traga, por favor, a informação do seu casamento e traga, por favor, a informação do óbito da sua esposa para que a gente coloque em ordem cronológica na matrícula. Então a matrícula vai contando a história e cada uma das mudanças vai obtendo uma numeração sequencial. Verdade, exato, exatamente. Ou seja, vocês podem até ter diferentes registros e averbações, que normalmente é anotado na matrícula do imóvel, mas segue a ordem cronológica. Registro número 1, averbação número 2, averbação número 3, registro número 4, exato, e assim segue no mesmo número, né? E muita gente que está nos ouvindo pode pensar assim: isso é só mera burocracia, né? Pra que tudo isso? Por que eu tenho que registrar? Se eu comprei como solteiro, esse imóvel pertence só ao meu patrimônio, eu casei em regime de separação, por exemplo, fiquei viúvo, os herdeiros não têm direito àquele bem continua sendo meu. Mas existem situações que a alteração de estado civil impacta na partilha daquele imóvel. Exato. Então, um exemplo, a pessoa comprou como solteira, mas se casou pelo regime da comunhão universal de bens, o cônjuge dela passa a ser dono daquele imóvel também, apesar dele não ter contribuído para a aquisição. Exato. Então, na hora de vender, o adquirente, quem está comprando, ele precisa ter a segurança de que ele está comprando de quem é efetivamente o dono e comprando todas as partes do imóvel. Exatamente. Perfeito. E no nosso episódio sobre regime de bens, né, a gente explicou um pouquinho sobre isso, né? O regime da comunhão universal, ainda que eu não tenha contribuído para a compra, se eu me casei sobre esse regime, eu sou dono do imóvel e, portanto, eu tenho que comparecer na escritura de venda. É isso que o João está falando, né, João? Isso. E é importante as pessoas entenderem que toda essa cadeia, toda essa explicação segue a um princípio, né? É o princípio da prioridade registral, que a gente vai falar daqui a pouco. Exato. E também, assim, outra coisa que as pessoas, né, precisam saber, no caso, os nossos seguidores, né, e vão saber, é que não basta você protocolar, ou seja, não basta você prenotar o seu título no cartório de imóveis e esse título, ou seja, uma escritura de compra e venda, ou qualquer que seja o documento que você queira protocolar, não for devidamente averbado ou registrado. Exato. Porque existem situações de exigências registrais. Boa, Felipe. Né? O que é isso, né? Vamos trocar aqui em miúdos. Se eu dou entrada num cartório de imóveis numa escritura, que chama prenotar, que é protocolar aquela escritura, né? Aquela escritura vai passar por um período de 30 dias de análise. Nesse período, o cartório de imóveis vai verificar se está tudo correto, se ficou faltando algum documento, né? Se tiver tudo correto, o que o cartório vai fazer? Registrar a escritura, a propriedade passou do A para o B, né, em relação à compra e venda. Agora, acontecem situações em que o cartório de imóveis fala: opa, peraí, o Felipe comprou como solteiro e compareceu aqui como divorciado. Então, o Felipe, antes de eu registrar a escritura, eu preciso que ele traga aqui a informação sobre o casamento e sobre o divórcio dele. É isso. Para que ele siga essa ordem cronológica. Isso se chama exigência, né? E se você não conseguir cumprir, por exemplo, essa exigência, o seu título que você protocolou, que você prenotou, ele não será registrado. Ou seja, volta ao estado que estava anterior. Então, ou seja, se é uma escritura de compra e venda, você ainda não se tornou proprietário porque você não conseguiu registrar a sua escritura. Aí, nesse caso, por exemplo, o cartório, vamos supor, o cartório de imóveis recebe a sua escritura e formula uma exigência. Felipe, por favor, traga aqui a sua certidão de casamento e a cópia do seu divórcio. E aí, naquele prazo estipulado em lei, você não traz esse documento. Então, a gente chama de cair a prenotação, não é isso? Exato. Aquele protocolo seu cai
porque você não cumpriu no prazo. E é importante, muito bom a questão do protocolo, porque ele é um direito de prioridade, né, Virgílio? Boa, Felipe. Quando eu protocolo um título, né, no dia 2 de junho, e se vier alguma outra pessoa e protocolar no dia 3, a prioridade é minha. Exatamente. Eu protocolei antes, então o registro de imóvel vai analisar primeiro o meu título. Só depois vai analisar o título que foi protocolado no dia 3. Isso porque uma pessoa pode vender o mesmo imóvel para duas, de má fé. E como acontece, né? Acontece. E não só nesse tipo de caso, né, onde há a má fé do vendedor, mas também em questões, por exemplo, um vendedor, ele está vendendo, desfazendo de um imóvel porque ele tem vários processos judiciais, está na iminência de ter os bens penhorados, por exemplo, e ele quer desfazer de um bem até para pagar, às vezes, os próprios credores. Ele vende o bem, recebe o preço, assina a escritura. O comprador, se ele não correr lá e prenotar a escritura, pode vir, por exemplo, uma penhora, pode vir uma indisponibilidade daquele imóvel, aquele imóvel não pode mais ser vendido. Quando ele vai dar a entrada na escritura, ele é surpreendido por uma anotação que inviabiliza a transferência da propriedade para ele. Uma ciência de uma ação, por exemplo, né? Também. Acontece. Então é importante, né, a gente alertar as pessoas. Fez a escritura pública, imediatamente dê entrada no cartório de registro de imóvel, prenote, porque você vai garantir esse direito de prioridade. É isso. E vai preservar a segurança jurídica do seu ato. Agora, uma coisa, Felipe, se eu dou entrada, o cartório me formula uma exigência, eu não cumpro e aquela prenotação cai, ou seja, o protocolo caiu, existe uma penalidade, né, para quem prenotou lá. Eu paguei os emolumentos, o que acontece? Exatamente. 25% dos emolumentos que você custeou para protocolar fica com o cartório de registro de imóveis, porque ele teve que averiguar, teve que analisar toda aquela documentação. É como se você estivesse pagando, então, não pelo registro, mas pelo análise, ou seja, 25% de todos os emolumentos que você pagou fica retido no cartório. Não é nem retido, é título de pagamento mesmo. Exatamente, né? Fica para o cartório. Então vamos lá, exemplo prático. Suponhamos que um registro custe R$1.000. Eu dou entrada, pago os R$1.000, certo? O cartório vai no prazo de 30 dias fazer a análise, o cartório de imóveis. Ele formula uma exigência, traga o documento tal. Eu simplesmente não cumpro a exigência, depois de 30 dias a prenotação cai. O cartório desses R$1.000 que eu paguei, ele vai ficar com 250, vai devolver 750 para mim e eu não registrei meu título. Eu estou numa situação frágil ainda. Isso. Não sou o dono do imóvel. Veja a gravidade disso. Exatamente. Felipe, então tá, a gente já previu aqui a situação que o cartório analisou o meu título, formulou uma exigência, eu não cumpri, caiu a prenotação, eu perdi 25% do valor que eu havia pago, certo? Certo. E não sou o dono do imóvel ainda. Agora vamos supor que o cartório formule uma exigência e eu vá lá e cumpra essa exigência. O que acontece? Aí o cartório, de posse dessa documentação ou de alguma eventual retificação de documento que ele exigiu, ele vai proceder o registro ou a averbação daquele título que você protocolou e aí sim, ao final dos 30 dias determinado em lei, é que você realmente se torna dono, ou aquela averbação é feita na matrícula do imóvel. Legal, agora do ponto de vista bem prático, eu me lembrei de uma coisa aqui, né? Quando o cartório de imóveis registra a escritura pública, né, ele devolve para o comprador a escritura com um selo, né, de registro e tal. E muita gente tem medo de perder esse documento. Não é verdade? Verdade. Se eu perder essa escritura com aquela etiqueta do registro. Com o registro, hein? Com o título, né? Registrado. Acontece alguma coisa comigo, João? Não, absolutamente nada, né? Na matrícula do imóvel, como a gente disse, vai estar constando todos os registros, todas as anotações referentes àquele imóvel. Muito bom. Então, o que está naquela escritura original, aquele selo original, está transcrito lá na matrícula. Então, se você tirar uma certidão de ônus e matrícula, vai estar lá constando a anotação daquele registro, daquela escritura. Ou seja, o documento de propriedade de bem imóvel não é a escritura pública e também não é a escritura pública com devido registro. E sim a certidão de ônus e matrícula do imóvel, né? Vejam a importância histórica dos cartórios de imóveis, né? Imagine vocês uma pessoa que adquiriu uma fazenda em 1902 e está lá registrado, né? Antigamente nem era... Transcrito, né? Transcrito, né? O regime era outro, mas não cabe a gente falar disso, porque hoje em dia já é tudo matrícula. Verdade. Mas imagine, já está lá registrado no cartório desde 1902. Imagine que nunca tenha sido vendida essa fazenda.
e aquele documento continua válido, continua correto, rígido e é suficiente para que a pessoa comprove a propriedade. Exato. A título de exemplo, né, comparando a escritura pública, é a mesma coisa da declaração de nascido vivo, né? Então, quando a criança nasce lá no hospital, o pai ou a mãe recebe um documento amarelo com cinza, né, 2 viazinhas, onde declara-se ali que nasceu aquela criança com tal peso no hospital tal a tal hora, né? Bom, verdade. Aquele documento se assemelha à escritura. Perfeito. Se você não levar no cartório de registro para poder emitir a certidão de nascimento, fazer o registro de nascimento, a criança não existe no mundo jurídico, né? Documentalmente falando. É a mesma coisa da propriedade do imóvel. Excelente exemplo. Enquanto você não leva a escritura no cartório, faz o registro e tira a certidão dizendo que aquele imóvel pertence a você, você não é o proprietário. Perfeito. Vamos para a terceira hipótese. Então, a primeira hipótese, eu não cumpri a exigência, a prenotação caiu, eu perdi 25% dos emolumentos. Segunda hipótese, eu cumpri a exigência e o cartório registrou a escritura, sou o dono do imóvel. A terceira hipótese, o cartório formula uma exigência, o cartório de imóvel formula uma exigência e eu não concordo com aquela exigência. Eu acho que não, é desnecessário, por isso, por aquilo, não quero cumprir, mas também não quero perder o meu direito de ser dono daquele imóvel. O que eu faço nessa hipótese? Aí, nesse caso, tem que pedir para suscitar dúvida à vara de registros públicos do Estado. Exatamente. Por quê? Porque se o registrador de imóveis fala, olha, eu só registro se você me trouxer tal documento e eu entender que esse documento não é necessário, eu não sou obrigado a acatar a decisão do registrador de imóveis. Eu posso submeter essa questão a um juiz que vai decidir, né, sobre quem está com a razão. E acontece, né, Virgílio? Acontece muitas situações. Bastante, né? Muito. Às vezes o registrador, para evitar qualquer demanda, pensando em qualquer situação, ele vai formalizar uma exigência e às vezes ele não consegue, às vezes, nem complementar de acordo com a lei. Né? Ele formaliza ali uma exigência, mas não consegue nem dizer o porquê. Com base em quê? E não só isso, né, Felipe? Existe, como o sistema jurídico brasileiro também é muito complexo, existem situações que às vezes são confrontantes mesmo. Sim. E ele formula ali com base no entendimento jurídico dele e às vezes o adquirente ali entende juridicamente de outra forma. Vamos submeter um juiz para que ele decida. Exatamente. E aí esse procedimento que tem natureza administrativa é submetido a um juiz que é responsável por decidir questões ligadas a cartórios, né? Nas cidades maiores existe um juiz específico, é o juiz da vara de registros públicos. Nas cidades, nas comarcas menores, é um juiz que acumula essa função. Então ele é um juiz, por exemplo, da vara civil de família e registros públicos, né? E aí você vai fazer um pedido ao cartório de imóveis. Olha, eu não concordo com o que o senhor está me pedindo, a senhora está me pedindo, eu quero que a senhora suscite dúvida ao juiz. E aí o cartório de imóveis é que vai receber seu requerimento e levar até o juiz. O juiz vai te dar a oportunidade de dizer o porquê que você não concorda. Exato. E após isso, ele vai decidir a dúvida registrária. Ele vai decidir quem está com a razão é o cartório ou quem está com a razão é o cliente. O bom nesse caso é que o seu direito de preferência ele permanece. Exatamente. Vamos supor, se a dúvida registral, né, se o juiz demandar um tempo, às vezes, para poder julgar essa sua dúvida, vamos supor, 3, 4, 5 meses, na prática normal da situação, o protocolo caía. Nesse caso, não. O protocolo permanece. Exatamente. Ou seja, qualquer outros títulos que, porventura, chegarem naquele cartório em relação àquela matrícula, terão que aguardar o registro da sua escritura. Muito bom, Felipe. Só para traduzir também aqui, de uma linguagem bem simples, né? Então eu dou entrada num título no cartório, pelo princípio da prioridade que nós falamos lá no começo da conversa. Se vier outra pessoa e der entrada em outro título aqui, o meu está na frente. É isso. Só que o meu está na frente, em regra, por 30 dias, que é o prazo em que o cartório tem para analisar e decidir se vai registrar ou não. Se após os 30 dias ele não registrar e eu não cumprir a exigência, cai a minha prenotação, meu título perde a prioridade. O que o Felipe está dizendo é, se neste caso aqui eu suscitar dúvida e pedir para que o juiz decida, esse prazo de 30 dias fica suspenso. O meu título continua com prioridade, mesmo que outra pessoa venha e entre com outro título e já tenham passado os 30 dias. Essa prioridade fica preservada, fica suspensa até que o juiz decida e com o trânsito em julgado, que é quando não cabe mais nenhum recurso da sentença registral, não é isso? É exatamente isso. É isso, né, meus amigos? Eu acho que cumprimos nosso objetivo de falar um pouquinho sobre esse assunto, principalmente para os nossos amigos corretores. Fica aí a dica de oferecerem esse serviço aos seus clientes, de levar a escritura de compra e venda até o registro. Acompanhar o registro, porque
você vendeu o imóvel, mas o seu cliente que adquiriu só será proprietário no momento que a escritura estiver registrada. Exatamente. Né? Perfeito. João, eu vou aproveitar essa chamada que o João fez aqui aos nossos queridos corretores de imóveis, né? Eu acho que é importante o corretor se conscientizar de que a venda só se finaliza com o registro, né? E esse acompanhamento do registro e cumprimento de exigências, eu acho que dá um acréscimo ao serviço, à qualidade do serviço, torna o cliente um cliente ali que vai procurar mais vezes por aquele corretor. E Então, indicar também. indicar, exatamente, né? Porque não é só fazer a escritura e ir embora. Eu acho que tem que acompanhar até o final, até o momento em que, de fato, aquele cliente é o efetivo proprietário do imóvel. Exatamente. Isso. Afinal de contas, se você levou uma pessoa, alguém que queria comprar aquele imóvel, você sabe que ele só vai se tornar dono daquele imóvel que você ofereceu para venda depois do registro. Perfeito. Então, acompanhar o seu cliente é extremamente importante. Então é isso, meus amigos. Hoje falamos exatamente sobre a importância do registro da sua escritura no cartório de imóveis. E se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, ative as notificações e fique sempre por dentro.